Olá, eu sou a Camila e o título do meu artigo é O Ensino de Arte e seus endereçamentos, uma experiência na rede municipal de São Paulo. Eu inicio com uma imagem, que foi uma proposta de atividade enviada pela plataforma Google Classroom e realizada por uma estudante com então 12 anos, na qual o tema era processo de criação, imaginação e arte, e a estudante vai dizer o seguinte: nem todos os sonhos de criança são temporários. Não precisa ficar com medo do futuro. É só caminhar sem medo de cair. E se cair, se levante sem reclamar ou ficar triste. Acredite no seu potencial. Confie em você. Viva a vida sem medo de errar. Seja você mesmo. Desperte todo o seu talento. Ame tudo seu. A imaginação também pode ser real. O contexto de trabalho na qual essas atividades foram realizadas era uma escola municipal de São Paulo, aulas de arte para ensino fundamental 1 e 2. O recorte da pesquisa privilegia os estudantes de sexto a nono ano, e pensando, então, numa concepção diante de isolamento social e de ensino híbrido, algumas questões são pertinentes de serem abordadas para pensar na justificativa dessa pesquisa. A primeira delas é a presença do virtual no cotidiano extra-classe dos estudantes, que já anunciava a urgência de acolher, de incorporar novas formas de saber. Então, pensando como o ciberespaço pode ser um lugar de potência na construção de conhecimento, e, diante dessa situação, considerar alguns aspectos. Primeiro, a ausência de infraestrutura que dificulta ou impossibilita o acesso e continuidade aos estudos, especialmente de estudantes em vulnerabilidade social. O papel do professor mediador e a construção de saberes no ciberespaço, sendo o professor, então, um animador de inteligências, aquele que renova no estudante o desejo de aprender e que também se coloca como um mestre ignorante, como alguém que vai construindo, junto com o seu estudante, o processo de conhecimento. E a necessidade de oportunizar aos estudantes condições de compreender e avaliar qualquer tipo de imagem. Essa é uma fala da professora Ana May Barbosa. Podemos pensar que as imagens construídas no ambiente virtual também podem ser imagens da arte. Meu interesse de pesquisa, então, é olhar para os desafios educacionais que os professores, gestores e familiares tiveram e ainda têm diante da pandemia, e algo fica suspenso à espera da nossa percepção e análise, que é olhar para além do emaranhado de palavras, né? Quais são as redes de significados que percebem o indivíduo para além da tarefa que disponibilizamos em um aplicativo. Esses sujeitos são percebidos em sua individualidade e também em seus aspectos coletivos, como são percebidas as suas necessidades diante daquilo que se apresenta para a gente como situação educacional. E também investigar em qual medida o conceito de modo de endereçamento, normalmente associado ao cinema, pode ser apropriado pela educação, especialmente considerando as ferramentas disponíveis aos professores e aos estudantes. Trago então para o percurso a autora Elizabeth Ellsworth e seu texto Modos de Endereçamento, uma coisa de cinema, uma coisa de educação também. Ela vai dizer que o filme ele se destina para o enlace de um lado para aquilo que o filme pensa que nós somos, então para quem ele vai chegar, para quem o discurso e a imagem espera que seja atingido, e quem nós pensamos que nós somos. Então, para que o filme funcione segundo o conceito de modo de endereçamento, para que você ria, torça, se emocione com o personagem, é preciso existir uma relação particular entre a história e o sistema de imagem do filme. Mas, para isso, muitas vezes há desvios potentes que acontecem nesse percurso. É, não é um percurso linear. Aliás, o interessante, segundo a autora, é que não seja. É que aquilo que seja destinado para um determinado público possa atingir outras pessoas, possa chegar em pessoas que inicialmente não teriam sido pensadas para aquela determinada narrativa visual. E isso também pode ser trazido para o âmbito educacional.
porque o currículo ele vai pensar em quem são os estudantes ou como eles deveriam ser. Só que, por outro lado, os estudantes eles vão usar o endereçamento de um currículo para construir a si próprio e para agir sobre a história. Eles não necessariamente vão considerar que aquela proposta inicial é a que conversa, a que dialoga com as suas necessidades e com as suas experiências. Pensando nisso, propus que os estudantes falassem de arte e coletividade, como que a arte pode agir no coletivo. E aí trago mais uma imagem de uma outra estudante, também compartilhada numa plataforma virtual, na qual ela vai dizer: quando lapidarmos o nosso ego, abrimos espaço para o pensamento de nos colocar no lugar do outro, nos tornando uma só voz. Então, é dizer que é preciso pensar em processos, é preciso pensar em construção de aprendizagem, mas também é preciso olhar para quem está dentro desse processo, dentro daquilo que eu propunha no ambiente virtual e depois no contexto de ensino híbrido, os estudantes traziam na conversa, nas suas necessidades, na saudade que tinham do ambiente presencial, quais eram os seus pensamentos, as suas reflexões diante da vida. Arte e vida são processos que estão atrelados, não devem caminhar de maneira dissonante. Então, a gente pode pensar em algumas considerações diante disso que eu trago a vocês. Primeiro, que, segundo as palavras do Boaventura Souza Santos, essas aparições, podemos chamar assim, ao contrário de outras, são reais e vieram para ficar. Então, não podemos negar que há diferentes maneiras de aprender e que o endereçamento de um currículo precisa pensar em quem são as pessoas para quem chega o discurso de um currículo, para quem chega uma proposta de uma tarefa, de uma atividade, de um planejamento de aula. O professor Jorge La Rosa lembra que o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura. Então, quando nos encontramos com um grupo, nos encontramos com outro, e não é um encontro só com os nossos pensamentos, e que é nessa experiência com o outro é que as potências aparecem. Nisso podemos resgatar novamente o conceito de endereçamento. Aquilo que é pensado de início, aquilo que tem ponto de partida, não necessariamente será o ponto final, será a chegada daquilo que foi proposto inicialmente. O entendimento da linguagem por professores e estudantes, como criar, produzir e divulgar arte neste contexto. O ciberespaço é um lugar potente de criação e se mostra como uma urgência de ser acolhido pelos processos escolares. Nesse sentido, a gente pode pensar na escuta, no vínculo e na comunicação, e como afirma a professora Luísa Cristóvão, os modos de ser das pessoas em jogo. Cada pessoa, cada grupo oferta uma oportunidade de aprendizagem. Se entendermos isso num contexto de educação, certamente teremos aprendizagens e partilhas de saberes muito mais significativas. E com relação à arte e educação, processos criativos que vão revelar as potências do indivíduo e também do seu coletivo. Aqui eu trago algumas referências: Emmanuel Aguirre, Ana May Barbosa, Luísa Cristóvão, Elizabeth Ellsworth, Jorge La Rosa, Pierre Levy, Jacques Rancière e o Boaventura de Souza Santos. Obrigada.